Uma honra muito grande estar com vocês uma vez mais. Já estivemos pela manhã e Deus nos dá essa graça de estarmos de volta aqui nesta noite, uma alegria muito grande. Venho acompanhado da minha esposa, minha companheira, já casados, vamos completar 44 anos, agora no próximo mês de julho, mas com tempo de namoro, noivado, então temos alguns anos a mais, né? Graças a Deus, o presente de Deus para a minha vida. E desse casamento Deus nos deu 3 filhos, e desses 3 filhos Deus nos deu 12 netos. Então temos uma família grande, abençoada, e pela graça de Deus nossos filhos também são servos, são ministros, servem ao Senhor, estão ministrando em suas igrejas, e os nossos netos também sendo instruídos, guiados, orientados pelo mesmo caminho, o caminho do Senhor. Então eu louvo a Deus por isso. O pastor estava anunciando aqui o primeiro sábado de agosto, a noite missionária, a festa missionária e tudo mais, né? Coincidentemente, primeiro sábado de agosto será a nossa despedida da igreja nossa lá em Miami, né, da qual eu trago um abraço para vocês, da nossa igreja batista Riverside. Mas estamos despedindo-nos desta igreja no primeiro sábado de agosto, porque nas semanas seguintes, ainda dentro do mês de agosto, estamos voltando para Curitiba. Então vamos que eu acabo de ver aqui, eu conheci essas duas ali, olha só. Olha, que bom ver vocês, que bom ver vocês, Angélica, sua mãe querida, tá bom? Pessoal, ex-ovelhas, no tempo que fomos pastores aqui no Guatupê, que bom ver vocês, que legal. Minha esposa me avisa que tem a Ruth por aqui também. Onde está a Ruth? Aqui também a Ruth, olha, que bom, que bom. Pessoal querido da igreja do Guatupê, quando nós fomos pastores no Guatupê, bom ver vocês, obrigado pela demonstração de carinho, de amor, muito bom. Mas então, estamos voltando para cá. Deus tem seus planos, propósitos. Não pensávamos que isso iria acontecer. Nós pensávamos que já Miami, essa igreja atual, seria o nosso último ministério até a aposentadoria, e depois seguir com o ministério itinerante. A gente nunca para, né? Mas não, Deus disse que ainda não acabou, que tem algumas coisas para nós ainda aqui no estado do Paraná. E a nossa volta para o estado do Paraná, falando em missões, então eu peço, coloque em suas orações esse projeto missionário para o qual Deus está trazendo-nos, porque vamos estar voltando para trabalhar com os hispanos no estado do Paraná. São 30 e tantos anos vivendo entre os hispanos, e então praticando espanhol, aprendendo espanhol, entendendo um pouco mais da cultura hispana, e Deus então está permitindo que a gente possa usar toda essa bagagem de convivência na comunidade hispana ali no sul da Flórida, para trabalhar com os hispanos que estão chegando aqui no Paraná. Então, é um projeto da Convenção Batista deste estado, nos convidaram e nós nos sentimos honrados por Deus estar dando para nós esta oportunidade. Estaremos voltando para Miami daqui uma semana, 10 dias, mas em agosto estaremos voltando para cá já em definitivo. Assim que contamos com suas orações e estaremos com certeza mais perto, mais próximo, estaremos conectando-nos mais vezes, né? Queridos, é bom estar com vocês mais uma vez. Já estive pela manhã e agora conhecendo um pouco mais, vendo um pouco mais da igreja, né? E nós estamos realmente felizes por Deus nos dar essa oportunidade de ministrar, de compartilhar da sua palavra, e dentro desta linha de raciocínio, dentro dessa linha de pensamento que ainda não acabou, que a bem da verdade, que Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, e Deus está sempre trabalhando na sua vida. Deus sempre tem algo a mais para você, e começou a falar comigo, né? Ainda não acabou, bom, tenho algo mais para você lá em Curitiba. E hoje então nós, com temor e fé, estamos anunciando esse nosso começo aqui no Paraná, esse recomeço aqui no Paraná. Mas isso é história para outro tempo, é história para um outro momento, isso é história para uma outra oportunidade. Eu quero hoje conversar com vocês sobre, dentro desse
pensamento ainda não acabou, mas orando e pedindo ao Senhor que o Espírito Santo esteja dirigindo-nos para que possa aplicar essa palavra no seu coração, no seu estágio atual, no seu momento atual, no que Deus está agindo na sua vida nesse momento e no que Deus tem para você nesse momento. Você pode estar pensando, né, pastor, tantos anos nos Estados Unidos, tantos anos vivendo em Miami, o paraíso, vivendo o sonho americano. A gente que vive lá, sempre chegando turistas, sempre chegando pessoas em procura de novas oportunidades para morar, para viver, e cada imigrante que chega com sonhos, com ilusões, com aquelas expectativas de mudança de vida, deixando coisas para trás. Estados Unidos, o sonho americano. Miami, a Flórida. Deus nos deu esse privilégio, Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa oportunidade de viver esse sonho que, na verdade, não imaginávamos, não esperávamos há 35, 36 anos atrás. Mudamos para lá, cheio de sonhos. Não foi diferente. Procurando o sonho americano. Viver nos States. Mas a verdade é que o caminho que a gente pensa, que a gente planeja, que a gente sonha, não é o caminho que Deus tem, nem sempre é aquilo que Deus tem planejado, nem sempre é aquilo que Deus tem preparado. A bem da verdade é que no final da história a gente vai perceber, a gente vai entender, a gente vai realmente cair na realidade e vai ver de que o caminho de Deus, o plano de Deus sempre é melhor. E graças a Deus por isso. Porque tira a gente de muitos problemas. Mas aí, talvez você esteja pensando, né? Pastor, o senhor viveu na América, o senhor viveu o sonho americano, o senhor viveu nos Estados Unidos, ou está vivendo, por 2 meses ainda estaremos vivendo nos Estados Unidos. É outro mundo, é outra história, é uma maravilha, é o sonho de todo mundo que quer ir para lá. Mas você vai dizer, o senhor não conhece a minha vida, pastor? Você não sabe como eu estou vivendo? Pastor, você não sabe o que é viver em São José, você não sabe o que é viver em Curitiba, você não sabe o que é viver aqui nesse estado, você não sabe o que é viver no Brasil, nesse momento que estamos vivendo, toda essa situação econômica, política e tudo mais. Pastor, você está falando coisas dos Estados Unidos, a vida do sonho americano, viver na América, viver na Flórida, mas você não sabe como que eu estou vivendo aqui. A bem da verdade é que eu não sei mesmo, né? Isso é certo. A bem da verdade é que eu não sei mesmo, mas talvez você esteja também cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de projetos, aqui mesmo, nem precisa ser sonho americano, porque a bem da verdade é uma grande ilusão. Quando a gente cai na real, quando a gente cai na realidade, a gente vê que é uma grande ilusão. É só mesmo o plano e o propósito de Deus para Ele trabalhar na vida da gente e mostrar para a gente que Ele tem o controle. E não a gente querer fazer o próprio caminho, seguir os próprios passos e fazer a própria vontade. Então Deus permite coisas para ensinar a cada um de nós que Ele tem o plano e o projeto. Mas talvez você aqui, mesmo sem pensar em sair e ir para outro país, nada disso, mas aqui você tenha sonhos, você tenha projetos, você tem ideais, você quer realizar, você quer avançar, você quer crescer, você quer construir, você quer edificar, você quer estabelecer algo para deixar um legado, mas você luta, você batalha, você corre atrás, aí você se depara com um momento sem força, sem condições, vem as provações, vem às vezes doenças, enfermidades, batalhas com as quais você luta, que você esperava não enfrentar essas batalhas. Vem a perca de um emprego, fica desempregado, as suas finanças começam a ser afetadas, o seu orçamento começa a ser realmente um orçamento desajustado, e vem essa batalha, vem essa luta. A perca de um ser querido, a perca de um ente querido da família, que você nunca esperava que um dia ia ter que passar pela dor do luto. Isso vem, te desmonta, vem destruir a sua vida. Então, é o sofrimento.
dentre todas as coisas boas da Bíblia, uma das coisas que eu gosto é que a Bíblia é transparente. Ela não engana, ela não esconde. E a Bíblia não fala que nós estamos livres de sofrimento. Muito pelo contrário, ela fala que nós sim temos e teremos sofrimentos. O salmista, no Salmo 34, versículo 19, o salmista diz: muitas são as aflições do justo. E você pode até pensar, né, e querer contrapor esse ponto, mas aquela pessoa que vive uma vida mundana, uma vida desregrada, uma vida descontrolada, uma vida no lamaçal do pecado, uma vida controlada pela carne, essa pessoa realmente que vive dominada, ok, que ela tenha aflições, que pague pelo seu pecado, que pague pelas suas más ações, mas eu sou um justo, eu estou na casa do Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou dizimista, eu sirvo na igreja, eu me considero realmente uma pessoa na presença do Senhor. Por que diz a Bíblia que eu tenho que passar por aflições? E o salmista vai dizer bem claro: muitas são as aflições do justo. Então, queridos, a Bíblia não esconde, não oculta, não nos engana de que o sofrimento também é parte da vida do cristão. O sofrimento também é parte da vida daqueles que servem a Deus. Eu quero dizer uma coisa: Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu sempre a sua presença conosco em meio às lutas. Eu quero que tenhamos isso em mente. Quando o salmista fala, muitas são aflições dos justos, podemos pensar em Jó. Não houve um justo como Jó, então um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que estava na presença do Senhor, e Jó, ainda assim, perdeu tudo. E como é triste quando a gente perde algo, como que escapa das nossas mãos. Seja a um objeto, seja uma perca financeira, seja a perca do trabalho, seja a perca de alguém da família, enfim, o perder dói no nosso coração. O perder não está feito para nós. E a gente sente quando a gente perde. E Jó, justo, perdeu tudo. O apóstolo Paulo, um servo fiel, temente a Deus. Claro que antes era Saulo, perseguia a igreja, mas quando ele teve encontro com Jesus, que veio a ser o apóstolo Paulo, ele defendeu a igreja, ele lutou pela igreja, ele pregou o evangelho, ele foi realmente instrumento nas mãos de Deus para propagar o cristianismo. E Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi espancado por causa do evangelho. Aflições, justo sendo afligido. Mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que mais poderíamos falar de Jesus? Quanto sofrimento, quanta humilhação, espancado, experimentou dores. E Jesus que deu a vida por nós, Jesus que se entregou por nós. Mas nós vemos que Jó foi restaurado, foi restituído, ele recebeu tudo de volta. Paulo, com toda a sua experiência dura, difícil, sofrimento, Paulo deixou um legado eterno. Até hoje nos inspiramos nas palavras do apóstolo Paulo, nos seus evangelhos, nas suas cartas. E Jesus, nos evangelhos, venceu o pior dos inimigos, venceu a morte, nos deu vida. Isso, queridos, nos faz pensar na segunda parte desse versículo, onde diz que muitas são as aflições do justo, mas a segunda parte diz que o Senhor os livra de todas elas. Então, não fiquemos apenas olhando na primeira parte do versículo 19,
onde vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas lembremos de que o Senhor livra a todos os seus de todas as aflições, porque a sua promessa é da sua presença na nossa vida, livrando-nos de tudo aquilo que vem para aplastar-nos, para destruir-nos, para humilhar-nos, para fazer-nos sofrer. Cada etapa da nossa vida, por mais difícil que seja, Deus tem um propósito para fortalecer, para edificar e para ser glorificado por meio da sua ação poderosa, dando-nos livramento. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, os tempos são difíceis, e não só aqui, não só lá nos Estados Unidos. O mundo vive uma situação conturbada, o mundo vive uma situação caótica. Basta pensar no Oriente Médio, Israel, Irã, e Rússia e Ucrânia. Por que entrar nesse detalhe agora? Bastam as notícias da televisão que nos entristecem. E a nós, a oração, a intercessão. Mas eu quero dizer para vocês que nada disso está fora do conhecimento de Deus, nada está fora do controle de Deus, nada está fora do propósito de Deus, e Deus está olhando para todo esse mundo, para toda essa situação caótica, sem se esquecer de mim, sem se esquecer de você. Não é porque Deus está ocupado com esse mundo conturbado, esse mundo perdido, eu não tenho espaço na agenda de Deus. Não, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel, e eu e você, nós ocupamos um lugar especial na agenda de Deus. Ele olha para cada um de nós como se fôssemos a única pessoa na presença dEle para Ele cuidar. Creia nisso. Creia nisso. Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua batalha, não sei com o que você está sofrendo. Eu sei que sim, são tempos difíceis, mas hoje Deus está dizendo que ainda não acabou. Ele não terminou a obra na sua vida. Não é o fim, não é a derrota. Ouça realmente com atenção, de que o que parece ser o fim para você é apenas o recomeço nas mãos de Deus. Quando nós pensamos em parar, Ele está dizendo, não, você tem que avançar. Quando nós achamos que já vivemos o essencial, Deus nos revela que o melhor dos céus ainda está por vir. Seu olhar está sobre o seu povo, seu olhar está sobre a sua igreja, o seu olhar está sobre os seus filhos, o seu olhar está sobre aqueles que o temem, o seu olhar está sobre aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus está olhando para você. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de nem sequer reclamar como que já não tem mais força, não tem mais esperança. Não, Deus está presente dizendo, vamos em frente, olhe para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Cristo é o nosso Redentor, é a vitória dele na cruz, é a nossa vitória. Não se surpreenda com a dor, não se surpreenda com o sofrimento, não se surpreenda com a agonia, não se surpreenda com a aflição, porque elas fazem parte da jornada dos santos. Foi assim, mencionamos já alguns homens da Bíblia, elas fazem parte. Agora o versículo termina, eu quero repetir para deixar isso bem claro. A promessa continua de uma forma gloriosa. O Senhor de todas as aflições vai livrar você, vai te fortalecer. E isso significa que a dor não é eterna. Isso significa que o sofrimento não é eterno. Isso significa que aquele momento de desânimo não é eterno. Isso significa que aquele momento de luto não é eterno. Isso significa que a aflição, a dor, a agonia, a angústia não define a sua história, e o sofrimento não tem a palavra final. O que você está vivendo não é o ponto final, o que você está vivendo não é o final da história. Deus continua escrevendo a sua história. Pode ser que hoje você esteja chorando, mas diz a palavra de Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não abaixe a cabeça, não desista, não se desanime. O salmista fala isso, mas a alegria vem pela manhã.
Queridos, cada lágrima que você derrama é vista por Deus. Cada choro é sentido, é notado por Deus. Cada luta que você enfrenta é acompanhada pelo céu. Cada vale tem uma saída. O Senhor caminha com você. Creia nisso. Tome isso como a promessa de Deus. Ele está ao seu lado. Ele está ao nosso lado. Eu costumo dizer de que eu me sinto mais privilegiado que os próprios discípulos que caminharam com Jesus ao nosso lado, ao seu lado, porque Jesus caminhava ao lado dos discípulos, os discípulos tinham Jesus ao seu lado, e Jesus continua ao nosso lado, mas eu digo que hoje de maneira diferente, de maneira transcendente, porque Ele não está apenas ao nosso lado, mas literalmente está em nós, é a presença do Espírito Santo habitando no nosso coração. Então Jesus não está apenas ao nosso lado, Ele está em nós, dentro de nós, Ele está dentro de você, está realmente dentro do seu coração, e Jesus está caminhando com você. E eu não falo apenas como um pregador de púlpito, eu não falo apenas como alguém que está transmitindo uma palavra bíblica, mas eu falo como alguém que já viveu e alguém que está vivendo isso. A graça de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, aquele sentir de Deus, dizendo assim, não acabou, eu ainda tenho algo mais para você, não acabou, não é o fim, essa situação, esse momento, esse quadro, não é o final da história, Deus continua agindo, o céu se está movendo, e isso sempre me traz à memória uma experiência bastante forte que nós vivemos como família. Nós temos 3 filhos, como eu mencionei, nós temos 3 filhos. E nosso filho mais velho, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, aproximadamente isso, não? Uma manhã, a nossa nora nos chama, que ele não estava bem e ela estava já de caminho com ele para o hospital. Então nós fomos direto para o hospital e nos deparamos com um quadro que realmente me deixou assustado, temeroso, realmente. Não sei quantos de vocês ouviram falar, conhecem, síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Quando eu ouvi esse nome, falei, o que é isso? Guillain-Barré. Fui procurar, entrei no Google, hoje o Google tem todas as informações que você precisa, hoje tem muito mais que o Google, tem tantas outras coisas, mas eu fui no Google, e quando eu comecei a ver toda a descrição, o que significa esse síndrome, as causas, e depois as consequências, os resultados, o que poderia acontecer, realmente assustador, assustador. E para complicar ainda mais a história, o médico disse, depois de diagnosticado com esse síndrome, ele disse, olha, provavelmente em uns 8 meses ele poderá começar a fisioterapia. E depois dessa fisioterapia, vamos ver a reação dele para ver quando ele vai começar a caminhar. O nosso filho ficou completamente paralisado. Essa síndrome paralisa. Ele, do pescoço para baixo, imóvel, inerte, sem vida, não movimentava nada. Ele no hospital, ele sente. Ele fala, pai, coça o meu pé, pai, coça a minha perna, pai, coça a minha testa. Ele sentia, mas o comando do cérebro para ele movimentar o braço, a mão, os dedos para coçar, nada, completamente. Agora você vê o seu filho, grandão, forte, meu filho é bem grandão, bem forte, tem 42, 43 anos hoje, 42. Naquele tempo tinha uns 38 por aí. Seus filhos pequenos, a sua esposa, linda, querida, nossa filha. Meu Deus, o que será agora da nossa família? Esse meu filho, 8 meses numa cama, o que será da nossa nora e essas crianças?
E o médico, não, em 8 meses, vamos pensar na fisioterapia. É esse momento que a gente vem, Deus, será que é isso mesmo? Eu preciso passar por isso? Muitas são as aflições do justo. Fala, meu Deus, ele é um servo, é um ministro, é um homem de Deus. Eu saí do quarto do hospital, fui na capela, desci, fui na capela do hospital, orei, dobrei o joelho, clamei ao Senhor. E aí, amados, eu trago para vocês aquela, assim, a expressão, né, aquele sentimento de, é o fim, mas não é o fim. Acabou, não, mas não acabou ainda. Então, quando tudo parece estar perdido, quando parece que a gente não tem esperança, não tem solução, o diagnóstico do médico não é um câncer, quando tudo parece estar perdido, Deus começa a agir. Quando tudo parece que não tem solução, Deus começa a abrir caminhos, Deus começa a mostrar meios, portas, Deus começa a abrir portas para que contrariemos a lógica humana que diz, não dá mais, e Deus diz, não desista, porque eu estou contigo. Esse diagnóstico que o médico disse de 8 meses, Deus fez com que se transformasse em 8 horas, porque naquela mesma noite, nosso filho levantou da cama, ele caminhou, e foi uma celebração naquele hospital, foi uma celebração naquele quarto. As enfermeiras gritavam, tem um milagre, aconteceu um milagre aqui, porque o ambiente, o espaço do hospital que ele estava, era uma área onde os pacientes não tocavam no chão, eram pacientes delicados, pacientes em estado graves, que não caminhavam, ou seja, nunca um paciente pisou no chão daquela ala daquele hospital. E o nosso filho caminhou bastante por ali aquela noite, eles falaram, isso nunca aconteceu aqui. Então, louvado seja o Senhor, porque quando tudo parecia perdido, Deus disse, não, não é o fim, não acabou, eu não acabei ainda com a história, tenho muito para fazer. Você lembra de Lázaro? Claro que eu lembro de Lázaro. As irmãs de Lázaro, Deus, o nosso irmão se foi, o nosso irmão morreu, as irmãs de Lázaro já não tinham mais esperança, não tinham o que fazer, estava morto. Mas Deus disse, não, ainda não acabei com a história, isso aqui ainda não é o fim. E o que disse Jesus? Lázaro, vem para fora. Então, o nosso Deus é aquele Deus realmente que pode fazer ressurgir das cinzas e dar vida àquilo que para você pode estar morto. Então, não sei se você tem um sonho aí que está estancado, um sonho que está preso, um sonho que você já pode estar quase querendo desistir dele, um sonho que você acha que já se passaram os anos, não consegui até agora, vou até desistir desse sonho. Não, não desista, porque Deus pode ressuscitar, restaurar, refazer, Deus pode... A canção dos ossos, né? Cantamos um hino aqui, um louvor que fala dos ossos, os ossos secos, onde Deus trouxe vida àqueles ossos secos. Então, queridos, ainda não acabou, Deus tem algo para fazer. E não só Lázaro, eu marquei aqui para não esquecer também, quero mencionar para vocês, o povo de Israel que estava cercado, o exército de Faraó seguindo, perseguindo, aquela cavalaria, aquele exército ali atrás, e o povo frente ao Mar Vermelho, o Pi-Hairote de um lado, o mar na frente, sem esperança, sem para onde fugir, sem para onde sair, sem ter o que fazer, era o fim da linha. Mas Deus disse, diga aos filhos de Israel que marchem. E quando marcharam, o mar se abriu. Queridos, ação, oramos, nos colocamos na presença de Deus, coração quebrantado, coração humilde, confiando no Senhor, ato de fé. Mas Deus disse aqui ao povo, marchem, e com um sopro da sua boca o mar se abriu, onde não havia caminho, Deus fez caminho. E assim,
Onde não há caminho, Deus faz caminho, Deus abre caminho. A porta fechada que tem que se abrir, Deus abre. E aquela porta aberta para o mal que precisa ser fechada também, se estamos em oração, em comunhão, Deus fecha. O nosso Deus não se limita às possibilidades humanas. É o Deus do sobrenatural. Como eu disse, não estou falando apenas como um pregador de púlpito, estou falando como alguém que tem vivido, que vive, que tem experienciado e vive experimentando a presença de Deus, o Deus Deus do impossível. Porque quando o homem diz não dá, Deus diz sim, dá, porque Ele é o Deus do impossível, sempre e quando para cumprir o propósito dEle, não para atender os nossos caprichos. Tá? Deus não é um Deus que vai fazer com que... atendendo ou mimando, não, Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos, e tudo é para a sua glória. Então, não sei com que você está batalhando, não sei como é o seu dia a dia. Eu posso imaginar que se vocês aqui são como nós, que vivemos lá do outro lado, mortais, humanos, pecadores, vivendo nesse sistema tão complicado, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, não apenas enfermidades, não apenas uma situação financeira, não, tantas outras coisas afetam. As estatísticas dizem que vivemos um momento em que muitas casas são construídas, muitos edifícios são construídos, muitos prédios são construídos, mas ao mesmo tempo, muitos lares são desfeitos, muitas famílias são destroçadas, muitos casamentos são terminados. Não sei qual é a situação que você está enfrentando, talvez possa pensar, é uma situação irreversível. Você pensa, talvez você creia, mas não é. Para Deus não tem uma situação que seja irreversível, porque Ele é o Deus do impossível. Eu quero pensar com vocês uma história com H, porque é um fato, é real. Em Paris, no Museu do Louvre, tinha um quadro, porque já não tem mais, um colecionador comprou e levou para a sua coleção particular. Mas quando ocorreu esse fato, ainda foi no Museu do Louvre, em Paris. E esse quadro é um quadro famoso, tanto que esse colecionador pagou uma fortuna para levar esse quadro, um quadro famoso chamado Checkmate. Checkmate, óbvio, tem a ver com xadrez, né? Com o jogo de xadrez. E nesse quadro está um tabuleiro, as peças de xadrez ali, de um lado um jogador, um enxadrista, cabeça abaixo, derrotado, com a mão na cabeça, realmente com aquele ar já levei um checkmate, perdi, aqui não tenho mais esperança. Estava já por desistir, porque o seu oponente do outro lado estava ali, e nesse quadro então está pintado ali, está a figura do diabo. Então o diabo com uma cara de um sorriso sarcástico, aquele sorriso irônico, aquele sorriso de vencedor, aquele sorriso de quem acabei com você. Você já não tem mais esperança, você já está perdido, você está derrotado, já perdeu. Então o diabo ali arde vitorioso. E aconteceu que havia um grupo de turistas visitando o Museu do Louvre, vai para lá, vem para cá. Então, quando para na frente desse quadro, o guia explica, conta a história, fala do nome do artista, um alemão, por certo, e explica, e o grupo segue para continuar a conhecer ali o museu. Mas uma pessoa ficou parada frente ao quadro. E essa pessoa que ficou parada frente ao quadro é Paul Morphy, um campeão mundial de xadrez por muitas vezes. Então ele conhecia de xadrez, ele sabia do jogo, havia sido campeão mundial muitas vezes. O guia volta e fala com ele, mas você não vai seguir o grupo? Você vai estar aqui parado? Até quando? Falou, olha, tem algo errado aqui.
esse quadro precisa mudar de nome. Não pode ser checkmate, porque esse que está com essa cara de vitória, de deboche, sarcástico, para esse que está derrotado, está passando uma mensagem mentirosa, porque aqui não é checkmate, porque o rei ainda tem um movimento, e essa história pode mudar. Eu quero dizer para você nessa noite, se em algum momento você se sentiu ou está se sentindo como um estado de um checkmate na sua vida, não creia nessa mentira do diabo, porque o rei ainda tem um movimento. Deus ainda tem algo para fazer. Deus ainda tem algo para colocar na sua vida. Deus ainda tem algo para colocar realmente em ação, para que você não se sinta derrotado, não se deixe enganar por essa mentira do diabo, porque quem tem a última palavra, quem tem o último movimento no tabuleiro da nossa vida, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Soberano, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Não se deixe enganar pelas astúcias do inimigo, não se deixe enganar pelas artimanhas do diabo. Ele não desiste, ele vai querer trazer desânimo no seu coração, ele vai querer trazer desesperança, falta de esperança no seu coração, ele vai querer trazer para você a sensação de que as portas se fecharam, você não tem mais para onde caminhar, ele vai querer trazer para você a sensação daquele povo perdido ali no deserto, e o povo de Faraó, o exército de Faraó para destruir, e você está ali como que serei engolido por... Não creia nisso, porque Deus tem algo, o melhor dos céus ainda está por vir, ainda não acabou. Ainda que o inimigo queira aparentar para você apresentar uma aparente derrota, apresentar um estado sem uma situação que você possa ver algo no final do túnel, mas Deus ainda tem algo para mostrar para você, porque a vitória que Deus deu para nós, por meio de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é uma vitória para nós estarmos celebrando, continuarmos celebrando e viver essa vitória por sempre, até chegarmos à presença gloriosa com o Senhor. E não sermos enganados, iludidos pelo inimigo. Então, não entregue o jogo, não jogue a toalha, não se renda, não diga checkmate, muito pelo contrário, o rei da minha vida ainda tem o movimento final, que é a vitória. Por isso eu quero dizer, amados, é tempo de a gente se render no altar do Senhor. Hoje de manhã eu falava sobre o altar familiar. É hora de nós nos voltarmos ao altar do Senhor. É hora de nós renovarmos a nossa fé. É hora de nós olharmos para Cristo e clamar por intervenção divina, clamar pela graça do Senhor e reentregar, rededicar, estarmos apresentando-nos realmente na presença do Senhor, cada vez com mais determinação. Os dias são maus. E não esperemos coisas melhores, porque senão estaríamos indo em contra a Bíblia. Porque a Bíblia está mostrando realmente que estamos caminhando para o final dos tempos. Os dias são maus. Mas nós não vivemos em base a essas circunstâncias deste mundo. Não podemos medir o nosso bem-estar espiritual em base à situação econômica, à situação política. Não. O nosso bem-estar espiritual não é nem pelo emprego que nós temos, pelo salário que nós ganhamos. O nosso bem-estar espiritual é pela relação, pela comunhão, pela intimidade que nós temos com Deus. E essa comunhão, essa relação, esse relacionamento íntimo com Deus vai fortalecer-nos de maneira que, repito, esse bem-estar espiritual não se deixa levar pelas circunstâncias à nossa volta. Porque as circunstâncias à nossa volta não são boas e não irão melhorar. Agora, se estamos firmados na rocha, se estamos firmados em Cristo Jesus,
não vamos nem sequer ter tempo de olhar para as circunstâncias, não vamos nem estar percebendo o que está acontecendo, porque o nosso olhar está em Cristo Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, a nossa fortaleza. E seremos mais que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Amém? Eu quero fazer um apelo à consciência de cada um de vocês. Eu quero pedir para que você abaixe a cabeça. Quero pedir para que você esteja em oração. E em oração você pode estar pensando naquele momento onde a cruz parecia ser o fim para Jesus, naquele momento onde a morte parecia ser o final de Jesus, naquele momento onde o inferno já estava celebrando a vitória, Jesus mostrou todo o contrário. Ressuscitou, o túmulo ficou vazio, e o movimento final de Jesus na ressurreição, vencendo a morte, mostrando de que nada é maior, nada é mais poderoso que o nosso Deus. Então, se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem um relacionamento íntimo com Deus, e esse relacionamento íntimo com Deus é por meio de Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se há alguém aí que ainda não declarou publicamente do seu coração, com seus lábios, a Jesus como Senhor e Salvador, onde está? Levante a mão, porque eu gostaria de orar com você. Alguém que ainda nunca recebeu a Jesus. Agora eu quero fazer o segundo apelo à consciência. Você já tem Jesus, você já é salvo, você já entregou a sua vida a Jesus. Mas lembrando o que diz o salmista, muitas são as aflições do justo. E se você tem passado ou está passando por alguma aflição, alguma batalha, alguma luta que parece estar te consumindo, te destruindo, levando você realmente a uma situação de desespero, eu quero lembrar a segunda parte do Salmo. O Senhor de todas as aflições livra o justo. Se você quer nesta noite que nós estejamos orando por você, para que você se sinta livre dessa batalha, dessa aflição, dessa dor, dessa depressão, dessa tristeza, ou um problema que você precisa de uma solução e não sabe como resolver, está em oração esperando uma resposta. Gostaria de estar orando. Levante a sua mão se você gostaria de ter uma oração nessa noite. Amém, glória a Deus. Amém, alguém mais? Amém, aleluia, amém. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Continuamos em oração, cabeça baixa. Soberano Deus e Pai eterno, nos prostramos diante do Teu trono de graça, ó Pai, e em nome de Jesus, nos aproximamos confiadamente ao trono da Tua graça, porque sabemos que aí encontramos o socorro, o auxílio no momento oportuno. Diz a Tua palavra, nós cremos e confiamos nisso, Senhor. Deus, aqui temos servos e servas, justos diante do Senhor, mas que ainda vivendo neste mundo, Senhor, caótico, conturbado, sofrendo as aflições, tendo, Senhor, dificuldades pela frente, batalhas, Senhor, muros que parecem intransponíveis, barreiras que parecem impossíveis de serem ultrapassadas. Mas Deus, nós oramos por essas vidas,
para que se cumpra a tua palavra, para que se cumpra o teu propósito, para que o Senhor derrame dos céus a vitória que está garantida e prometida para os teus filhos e as tuas filhas, Senhor. Deus, o diabo continua dizendo: checkmate, você está derrotado, você não tem mais esperança, chegou o fim da linha. Mas nós não cremos nesta mentira, porque ele é o pai da mentira. Nós cremos no Deus poderoso, quem tem a última palavra e que venceu a morte e nos deu vida, e vida de gozo, vida de esperança, vida de alegria, vida de bem-estar espiritual. Senhor, mantenha as tuas mãos estendidas sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e cada irmão, cada irmã que levantou a mão nesta noite, o Senhor conhece ali no íntimo de cada coração qual é a luta que está enfrentando, qual é o sonho que está esperando, qual é o desejo que precisa que seja realizado. Deus, encha de alegria, de fé, de esperança e de bem-estar, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor.